Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então galera, no vídeo de hoje eu vou falar como que foi a minha trajetória até terminar o tão famoso 75 Hard. A galera chama aí, que é um desafio muito complicado e eu vou dizer pra vocês que foi o desafio mais difícil que eu fiz até hoje, tá? Então para que você não perca mais vídeos como esse, você não perca essa minha caminhada, já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho ali também para você não perder nenhum vídeo aí, vou postar nos próximos dias também, tá? Então vamos lá pro que importa. Como que foi o meu começo no 75 Hard? Um belo dia, eu e a minha noiva, nós fomos à igreja e me lembro que nesse dia eu tive ali um encontro muito íntimo, muito pessoal com Deus, né? E eu comecei a pensar e eu falei assim, cara, eu preciso mudar alguma coisa em mim, não tá legal do jeito que tá, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar as coisas como estão ao meu entorno e desse jeito não tá legal, então o que eu vou fazer? E aí eu cheguei em casa, abri ali meu Instagram, meu TikTok e eu lembrei que eu tinha salvo alguns vídeos desse 75 Hard. E eu me lembro que antes de entrar nesse desafio de fato, eu olhava para o desafio, eu via as pessoas postando esses vídeos lá na internet e eu achava sensacional, porque eu falava assim, caramba, a pessoa é muito disciplinada, como que ela consegue fazer isso? Né? E eu queria muito fazer, mas eu achava que eu não tinha disciplina o suficiente para começar esse desafio e depois conseguir terminá-lo executando tudo todos os dias, né? Então eu meio que me sentia incapaz de conseguir completar esse desafio. Mas nesse dia, como eu tive, né, que eu falei pra vocês, um contato muito forte, muito íntimo com Deus, eu resolvi fazer esse desafio. E aí eu cheguei pra minha noiva e falei assim, meu, o que você acha? Vamos fazer esse desafio juntos, né, e tal. E aí eu lembro que ela, cara, ela nem hesitou, tipo, ela falou assim, vamos pra cima. Tipo assim, né, isso já é muito interessante pra vocês verem a importância de você escolher pessoas boas e pessoas que estão alinhadas com o propósito que você também tem para sua vida, né? Uma vez eu ouvi uma frase lá que dizia que Deus não unia pessoas, mas unia propósitos, né? No caso da minha noiva, eu vejo que isso é muito real na prática, né? Então a gente tem propósitos muito semelhantes e a gente tá muito conectado numa frequência muito legal, seguindo na mesma direção. Então ela foi uma pessoa assim que me incentivou muito e falou, meu, vamos, a gente vai conseguir, vamos fazer. Eu falei, beleza, então eu vou criar um contrato. Vou deixar aqui a foto para vocês. Vou criar um contrato para a gente poder escrever ali, assinar de verdade e colocar na parede para a gente lembrar que a gente firmou um contrato de fato, que a gente vai completar esse desafio. No nosso desafio nós fizemos alguns ajustes básicos para poder ficar tudo certinho para a gente adicionou algumas coisas que a gente quis também para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então nós tínhamos 2 treinos por dia, no mínimo 4 litros de água por dia nós tínhamos que beber, no mínimo 10 páginas de um livro também, né, a leitura diária. Nós colocamos um devocional, né, então a gente tinha que fazer o nosso devocional, nosso momento com Deus ali todos os dias pela manhã. E por último, e tem a foto, né, a questão da foto também, tirar uma foto todos os dias ali pra gente ter a nossa evolução durante 75 dias. Além disso, também tinha a questão do álcool, né, onde a gente tinha ali uma certa alimentação mais regrada e também a gente ficou sem tomar nenhuma gota de álcool durante todos esses 75 dias. A gente firmou esse contrato, a gente começou esse desafio. O que acontecia comigo quando eu quis começar esse desafio de fato? Cara, eu olhava pra mim e eu meio que não me reconhecia, essa é a realidade. Eu olhava pra mim e falava assim, meu, eu sempre soube que eu podia algo mais, que eu poderia viver algo muito sensacional na minha vida, porque Deus desde muito novo, eu sentia no meu coração que Ele tinha algo muito grandioso pra mim. E eu olhava pra vida que eu tava levando e por mais que eu tivesse ali dia após dia tentando ser uma pessoa melhor e melhorar nas coisas que eu estava fazendo, eu sentia que ainda tava entregando muito pouco, sabe? E esse foi um dos motivos, inclusive, que eu voltei a gravar vídeo pro YouTube, porque eu falei, meu, eu tô entregando muito pouco, eu preciso entregar mais para as pessoas, eu preciso fazer mais. E aí eu não conseguia olhar pra minha cara, pra falar a verdade. Vocês podem ver que eu tô meio careca aqui, ó. O sentido mesmo de eu estar careca, por exemplo, foi que eu não conseguia nem olhar pra minha cara, eu falava assim, eu não posso ser essa pessoa. Né? Porque eu falei, pô, esse cara fraco que eu tô aqui, eu não posso ser assim, eu preciso ser um cara forte, eu preciso fazer as coisas acontecerem. E aí eu resolvi rapar o cabelo para me sentir diferente olhando para mim no espelho, né? Foi só um parênteses aqui. Mas para vocês entenderem o estado emocional que eu tava. Eu não tava muito legal não. Mas
Com o decorrer dos dias, na primeira semana foi muito tenso. Foi bem ruim porque, 2 treinos por dia, a gente ia correr ou ia fazer escada, depois a gente ia pra academia fazer um treino de força, musculação, aí, as 10 páginas do livro e eu tava trabalhando pra caramba, tô até hoje, e eu falava assim, cara, como que eu vou conseguir completar, né? E a primeira semana foi bem cansativo. Na segunda semana, cansativo do mesmo jeito. Na terceira semana já tava mais tranquilo, né? Quarta semana foi melhorando e assim foi melhorando cada vez mais, né? Tiveram vários dias, não consegui ir para academia, não consegui treinar pela manhã e tive que fazer os 2 treinos à noite, 10 da noite, perdão, e voltava assim para casa depois dos 2 treinos, tipo meia-noite, 1h. Tiveram dias que eu fui para eventos da empresa onde eu trabalho e eu voltei para casa, era 11h30 da noite e mesmo assim, para não sair fora do desafio, cheguei cansado, né? Saí de manhã, cheguei às 11h30 da noite em casa. Mas mesmo assim eu fui lá, cumpri o desafio em si, cumpri naquele dia, corri até meia-noite e pouco, terminei o segundo treino. Então assim, tudo isso, cara, no fim das contas me fez sentir e gerar uma força interna dentro de mim tão grande, mas tão grande, que eu comecei a me ver com outros olhos. Eu comecei a olhar para mim de outra forma, né? Então eu comecei a entender que, a partir do momento que eu cumpria tudo aquilo que eu falava que eu iria cumprir, algo dentro de mim mudava, algo dentro de mim crescia e se fortalecia. E nesse momento foi que eu fui me dando conta de que aquilo realmente me fazia muito bem. Então eu comecei a ficar viciado nesse desafio. Ou seja, tinha dias que eu já tinha feito os 2 treinos pela manhã, tanto o cardio quanto da musculação, quando dava 6, 7 horas da tarde, que era quando eu voltava do trabalho, eu já tava assim, eu preciso treinar de novo, porque eu tava me acostumando a treinar à tarde, então eu queria treinar de novo à noite. Sentindo que ao longo do desafio eu fui ficando viciado em treinar, viciado naquilo, porque eu queria mais, entende? E ao longo do desafio, eu li alguns livros no desafio, mas um dos livros, vou até pegar aqui pra vocês, um dos livros que eu li, que foi surreal nessa minha caminhada com o desafio, foi esse aqui, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Cara, caiu assim no meu desafio, perfeitamente, tá ligado? Foi um negócio assim incrível, porque, pra quem não sabe, foi uma história de superação ferrada, né? O David Goggins, ele foi o único homem a completar o treinamento de elite do Navy SEALs, Army Ranger e o TACP, né? Então é um cara assim fora de base, o livro dele é sensacional. E todas as vezes que eu tinha vontade de não fazer alguma coisa, de não treinar, de não buscar evoluir ou de não terminar minha leitura, que muitas vezes eu terminei minha leitura tarde da noite também, foi porque eu lembrava desse cara. Eu falava assim, cara, ele sempre tá buscando mais, sempre tá buscando desconforto. E aí eu entendi que para que eu conseguisse completar esse desafio, eu precisaria buscar conforto no desconforto. Isso foi surreal para mim, porque eu entendi essa questão do conforto no desconforto, porque eu precisava me sentir confortável dentro do desconforto, para que eu pudesse de fato executar tudo que eu tinha dito que eu ia executar no meu dia a dia. Então, o livro dele, durante o desafio, para mim, óbvio que eu não comecei, né, o desafio lendo esse livro, eu li acho que uns 4 livros durante o desafio, porque tiveram dias que eu acabei lendo até mais do que as 10 páginas, né? Mas assim, foi surreal. Tanto que eu gostei tanto desse livro dele, que eu comprei até o outro dele, né? Que é Nunca é Hora de Parar. Assim, fora de base, né? Também tô curtindo pra caramba. Então, o desafio, ele veio pra mim de uma forma muito forte. E por incrível que pareça, uma coisa que eu quero trazer pra vocês de como foi assim o desafio, por mais que ele seja um desafio físico, majoritariamente falando, as pessoas, na verdade, acreditam que é um desafio físico, mas na verdade é um desafio mental e psicológico. Só que o interessante foi que eu e minha noiva, por ter trazido essa parte do devocional todas as manhãs, a gente trouxe essa parte espiritual também. Então foi um desafio pra gente físico, mental, psicológico e espiritual. Foi assim muito bom. Porque durante esses momentos onde a gente estava ali no desafio, na pegada, e também no nosso relacionamento com Deus ali todos os dias, aquilo nos deu uma sensibilidade maior para o que Deus tinha para falar com a gente. Nos domingos a gente vai para a igreja,
Em muitos momentos eu consegui me conectar com Deus muito profundamente, a ponto de ouvir de Deus muitas coisas que há tempos eu não ouvi, né? Sobre Deus declarar sobre a minha vida algumas coisas que eu nem sabia e receber certos propósitos que Deus tem para minha vida que eu também desconhecia. Então foi algo surreal. Eu me lembro eu até inclusive falei em uma das minhas lives lá no Instagram, às 4h07 da manhã, que um determinado dia eu e minha noiva a gente não foi para a igreja, né? A gente teve algumas outras coisas para fazer, eu não me lembro muito bem, mas bagunçou nossos horários. Só que a nossa igreja, ela televisiona, né? Na verdade ela faz uma live ali no site deles, a gente consegue assistir online, né? E a gente assistiu nesse quarto aqui, eu e ela juntos, a um culto de um pastor, se eu não me engano ele é americano. E ele, cara, ele foi trazendo várias coisas e várias coisas. E naquele momento a gente já estava quase na reta final do desafio, né? Naquele momento eu já estava um esgotamento físico já considerável, né? Já estava bem cansado, sentindo algumas dores assim em excesso, até parecia algumas lesões, mas, né, seguimos firmes ali. E nesse momento, cara, eu tive a possibilidade de me conectar tão profundamente com Deus que eu me lembro que depois que terminou o culto, eu acho que eu fiquei aqui mais 1h30 nesse quarto aqui, chorando e orando e falando com Deus e pedindo para que Ele liberasse mais coisas, porque Ele me falou muitas coisas a meu respeito, do meu propósito, das coisas que Ele quer para minha vida. Foi algo assim surreal esse momento com Deus. E eu acredito que o desafio, ele me ajudou muito nessa comunicação com Deus, porque eu estudo muito o livro de Provérbios, né? Inclusive minha Bíblia está aqui, ela sempre fica aqui, né? Eu tenho essa Bíblia aqui, né, que é a mensagem. Cara, de todas as Bíblias que eu li, essa daqui foi a que eu mais me identifiquei, sabe? Uma Bíblia surreal. A linguagem dela muito boa, foi muito incrível. E o que aconteceu foi que, por eu gostar tanto do livro de Provérbios, eu comecei a entender que Salomão falava muito da questão da disciplina, né, no livro de Provérbios, não só para a sua vida financeira, não só para os seus treinos físicos, mentais, psicológicos, mas também para você se comunicar com Deus. Então eu comecei a entender, comecei a trazer essa disciplina, essa sabedoria para minha vida, assim, em todas as esferas possíveis que eu conseguisse imaginar, eu comecei a trazer a sabedoria e a disciplina. E, cara, isso foi surreal, entendeu? Foi surreal. Então, o desafio, de modo geral, para mim foi algo muito incrível, muito revelador. Então eu acredito muito que agora no começo de janeiro já, eu e a minha noiva, a gente vai fazer o outro 75 Hard, ou a gente vai bolar algum desafio que seja um pouco mais difícil que o 75 Hard, porque a gente já viu os efeitos que ele teve na nossa vida e a gente quer mais, né? A gente quer o próximo nível, a gente quer o próximo desafio. Então a gente está bolando aí, a gente está conversando para a gente conseguir organizar e bolar um desafio, né, um pouco mais desafiador que o 75 Hard, para a gente poder ir para o próximo nível, né? Então acompanhe lá no Instagram que eu vou estar postando lá para vocês conseguirem também visualizar, e eu também vou postar o nosso dia a dia como eu fiz aí no 75 Hard, tá? Mas no geral, eu acredito que todo mundo deveria fazer esse desafio em algum momento da vida, tá? Então se você, assim como eu lá no passado, não tinha coragem de começar esse desafio e via as pessoas fazendo o desafio, completando, tendo mudanças físicas, intelectuais, mentais, espirituais, como no meu caso, e você fala assim, pô, isso aqui não é pra mim, cara, começa, mas começa como uma decisão de fato, porque a partir do momento que você decide, não tem volta atrás, você vai até o fim. Então decida de fato começar esse desafio e vá até o fim nele. Então a partir do momento que você tomar uma decisão, cara, vai até o fim. Um conselho que eu posso dar, inclusive, para você que quer começar o 75 Hard, comece com alguém. Se você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, assim como eu, chama ela para participar junto com você, porque vocês conseguem se ajudar, um puxa o outro. O dia que você não está muito afim de treinar, não está muito legal, ela te puxa. No dia que ela não está muito afim, não está muito legal, você puxa ela e bora. Ah, Nicolas, não tenho namorado, não tenho noivo, não tenho nada disso. Chama o teu amigo, cara, chama a tua amiga, mas faça com alguém, ou chama um grupo de amigos, inclusive, faça com alguém. Inclusive nesse próximo desafio que a gente vai fazer no começo do ano, eu no meu Instagram estou chamando geral. Então se você aqui que está vendo meu vídeo, você quer participar do desafio junto com a gente, bora, que a gente vai fazer um grupo lá, vai organizar um negócio bem legal
para todo mundo se desafiar e, cara, ir pro próximo nível da sua vida. Porque o que eu senti nesse desafio é que de fato eu estava avançando, indo pro próximo nível da minha vida. Então, assim, se você pensa, se você quer, ou se você tem uma pulga atrás na orelha, que você tem uma vontadezinha de completar e de fazer o 75 Hard, faça. Mas faça mesmo, cara, porque isso vai mudar coisas em você e você vai descobrir coisas ao seu respeito que nem você imaginava. Um segundo conselho que eu posso dar, assim como eu e minha noiva, inclua um momento com Deus no seu desafio do 75 Hard, porque ele faz toda a diferença, tá? Esse desafio não seria tão completo pra gente como foi se a gente não tivesse incluído os momentos que nós tivemos com Deus, tá? Então inclua esses momentos e você não vai se arrepender, porque vai ser incrível, para que você trabalhe essas esferas, né? Mental, psicológica, física e a espiritual principalmente, tá? Então, comece. Nicolas, eu tenho dificuldade com a disciplina, eu sou muito procrastinador, eu não consigo fazer nada e completar até o fim. Vou te dizer uma coisa que eu li num livro e que para mim fez muito sentido. Que ele dizia assim, que a nossa maior dificuldade, ela tem intimidade com o nosso propósito. Se eu te contar que uma das minhas maiores dificuldades era ser disciplinado. E ainda né? Porque ela fica dentro da gente. Se a gente não trabalhar ali e matar esse nosso eu do passado todos os dias, ele volta com uma velocidade muito maior. Então a indisciplina é algo que eu tive que lutar muito forte dentro de mim. Né? Eu me lembro que ano passado eu morava em Buenos Aires, eu fazia medicina lá, eu e minha noiva, e a gente lutava todos os dias por conta da indisciplina. A gente dormia demais, a gente comia totalmente desregrado alguns dias, a gente tentava manter uma regra e 2, 3 dias a gente pisava na bola total, sabe? A gente queria treinar todos os dias, ficava 2, 3 dias sem treinar, então assim, a disciplina sempre foi uma guerra pra gente, sabe? Mas, quando a gente decidiu fazer esse desafio, a gente de fato fez. Então foi 1 ano e meio, quase 2 anos batalhando para ser pessoas disciplinadas e hoje a gente conseguiu completar o tão famoso 75 Hard. Então entenda uma coisa, a sua maior dificuldade, ela tem intimidade com o teu propósito. Então se você tem dificuldade com a disciplina, saiba que tem coisa muito profunda para você aí e tem muitos propósitos que você precisa aprofundar dentro dessa disciplina que você ainda não tem. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, já dá um like aqui também e ativa o sininho, que é para quando eu postar mais vídeos aqui para vocês possam ser avisados e possam assistir também. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo, tamo junto.